Sejam bem-vindos ao nosso canal Rede de Saberes. Eu sou o professor Dentes e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com os verbos no modo indicativo. Pois é, uma aulinha de português para reforçar aí um pouquinho mais e agregar um pouquinho mais de conhecimento. Mas antes de nós falarmos sobre esses verbos no modo indicativo, nós vamos relembrar aí o que são verbos. Né? E assim como você tem a sua responsabilidade aí no dia a dia, de ajudar o seu pai, de ajudar a sua mãe, de fazer as atividades em casa, né? Isso é uma responsabilidade. Os verbos também têm essa responsabilidade, né? O verbo, ele é a palavra responsável em expressar. Olha aí a responsabilidade do verbo. Expressar, trazer sentido, né? Nos dar uma coerência no fato que se enuncia. Então, expressar o quê? Uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, essa é a responsabilidade dos verbos. Sabemos também que nós temos dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares. Mais à frente no nosso slide, você vai ver os verbos regulares. Um exemplo bem rápido, né, para você poder compreender junto comigo as conjugações desses verbos. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar os verbos no modo indicativo, a conjugação desses verbos e os usos dos verbos no modo indicativo. Como utilizar, como essas conjugações, como a gente pode identificar essas conjugações e esses verbos, né, diante de uma fala, diante de uma situação, diante de uma ação, de um fenômeno da natureza, né, ou um estado. Então, o que são os verbos no modo indicativo? Então, esses verbos, no modo indicativo, como o próprio nome já diz, ele indica. Ele indica o quê, professor? É quando o falante indica, certeza e objetividade. Então, quando ele é coerente, quando ele não deixa dúvida no ar, ele vai utilizar verbos que vão nos trazer certeza dos fatos e uma objetividade. Então, ele está indicando algo, certo? Esses são os verbos no modo indicativo. Memoriza aí comigo que a gente vai precisar compreender e entender um pouquinho mais à frente. Esses verbos no modo indicativo se dividem em 6 tempos verbais. 6 tempos verbais. Então, quando a gente fala de tempo, você já lembra logo. Presente, passado e futuro. É o nosso tempo. Então, nós vamos trabalhar com esse tempo. Então, nós temos aqui o presente, e eu quero que você também já memorize comigo, que esse presente aqui, ele é o único que fica solitário. Ele vai ser o único tempo verbal que vai ficar sozinho, porque ele não se divide. Diferente aqui do pretérito, que é o mesmo que passado. Então, vamos falar assim, ele vai ter 3 amiguinhos. O presente não vai ter nenhum amigo. O pretérito, que é o mesmo que passado, vai ter 3 amigos. E que amigos são esses? Nós temos o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o pretérito mas que perfeito. São os 3 amigos aí desse pretérito que é o mesmo que passado. Nós também temos lá no nosso tempo verbal o futuro. Diferente do pretérito e diferente do presente, o futuro tem 2 amiguinhos. Quem são esses? O futuro do presente e o futuro do pretérito. Professor, é muita coisa para a minha cabeça. Não é, preste atenção aqui comigo. Nós temos 6 tempos verbais no nosso modo indicativo. Como que eu vou aprender a diferenciar esses verbos, a identificar esses verbos, né? É o que nós vamos aprender agora. Então, vamos lá? A conjugação dos verbos no modo indicativo. Nós vamos aprender e compreender aqui, né, na nossa aula de hoje, essa classificação, né, como identificar esses tempos verbais nesse modo indicativo, a conjugação desses verbos, o uso dessas conjugações nos verbos regulares. Lembrando aí um pouquinho, rapidinho, o que são verbos regulares, né, que são aqueles que não muda o radical. Então, os nossos exemplos, principalmente as conjugações, e hoje eu trouxe um exemplo para você, que é aquele verbo que nós praticamos todos os dias. Aquele verbo que não pode faltar na sua mesa, aquele verbo que todo mundo precisa dele. Vamos aprender que verbo é esse? É o verbo que tem a terminação em ar.
E nós vamos trabalhar ele, ó, na primeira conjugação com a terminação em ar. Nós também temos a segunda conjugação em er e a terceira conjugação em ir. Mas o verbo que nós vamos trabalhar a terminação é em ar. Que verbo é esse, professor? Um verbo que o Senhor disse que nós todos os dias utilizamos com uma ação que nos deixa forte. Vamos agora ao verbo almoçar. Olha aí, quem que não gosta de um almoço? Né? Aquele almoço reforçado, aquele almoço preparado. Então, o nosso verbo terminou. Qual é a terminação? Ar. E nós vamos trabalhar ele no presente do indicativo. Então, vamos conjugar o nosso verbo? Eu almoço, tu almoças, ele almoça, nós almoçamos, vós almoçais, eles almoçam. Tanto almoço, né? Nós conjugamos o nosso verbo no presente. Mas como eu vou identificar que ele está no presente do indicativo? Vou voltar um pouquinho. Presente é aquele que está sozinho, solitário, não tem nenhum amiguinho perto dele. Mas esse presente, né, ele é o fato que acontece no momento da fala. Ou seja, se eu estou falando aqui, ele está acontecendo no prezado momento. Ele está acontecendo naquele momento, no presente. Vamos a um exemplo? Então, nosso exemplo, ó, eu almoço todos os dias na casa da minha mãe. Quem gosta aqui de almoçar na casa da mamãe? Pois é, eu almoço todos os dias. Está me indicando o que? O presente estar acontecendo naquele momento. Eu almoço todos os dias. É por isso que é presente do indicativo. Está acontecendo e eu estou indicando o fato. Vamos aí ao nosso próximo tempo verbal. Pretérito imperfeito do indicativo. Vamos utilizar o verbo almoçar também. Lembra, presente fica sozinho, solitário, mas é algo que acontece no momento da fala. E esse pretérito, que é o mesmo que passado, lembra dos três amiguinhos? Pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Esse é o pretérito imperfeito. Se é imperfeito, é incompleto. Se é incompleto, está faltando alguma coisa. Vamos conjugar aí primeiro o nosso verbo. Eu almoçava, tu almoçavas, ele almoçava, nós almoçávamos, vós almoçáveis, eles almoçavam. Conjugamos o nosso verbo, esse almoço aí, ó, que ficou lá no passado, porque é pretérito. Vamos entender por que pretérito imperfeito. Fato passado, porém, que não foi concluído. Eu comecei, mas eu não terminei. Aconteceu no passado, mas eu não continuei executando. Por isso, imperfeito. Olha o nosso exemplo. Eu almoçava todos os dias na casa da minha mãe. Ó, almoçava, acontecia isso, ó, lá no passado, todos os dias na casa da minha mãe. Se ele almoçava, ele não almoça mais. E se ele não almoça mais, ele não está concluindo a nossa ação. Então, pessoal, esses aqui foram alguns tempos verbais que nós trabalhamos aqui do nosso modo indicativo, mas não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula.